Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma conversa com o Dr. Eduardo Responde. Dr. Parto, né, vai conversar com vocês a respeito de um tema extremamente importante, extremamente moderno, da obstetrícia moderna e que é extremamente polêmico também, tá? Nós vamos falar sobre a conduta na gestação gemelar, né? A gemelaridade é um momento sublime da vida da mulher, porque é, envolve uma felicidade muito grande, né? Porque quando você pensa em engravidar, você pensa em um bebê, né? E quando vem dois, parece que a bênção é em dobro, né? Então, sempre a gestação gemelar ela é cercada de muita felicidade por quem descobre, quando se conta, né, para os familiares, é, quando se compartilha que está grávida de gêmeos, a mulher normalmente fica extremamente feliz, né? E isso daí é uma condição é, em que você, assim, sempre, mas sempre mesmo, fica muito satisfeita, tá? Dificilmente uma pessoa fica triste quando está grávida de gêmeos. Às vezes ela pode ficar até preocupada, falando, ai meu Deus do céu, são dois, como é que eu vou dar conta de dois bebês, né? E financeiramente, como é que isso vai ser? Mas normalmente a pessoa se relaxa e fica feliz e fica agradecida, né, por estar grávida com dois bebês, né? Então, o que é gestação gemelar? Gestação gemelar é a gestação em que tem dois bebês intraúteros. Tá? Esse é o conceito de gestação gemelar. Né? A gente pode ainda ter gestação trigemelar, são de trigêmeos, ou, né, gestação múltipla, né, que são vários bebês. Mas são raríssimas essas condições e elas normalmente acontecem em caso de fertilização in vitro. Tá? Em caso de gestação natural, a grande maioria das vezes a gestação quando ela é mais que um bebê, ela é gemelar. Podem ser dois bebês masculinos, podem ser dois bebês femininos, pode ser um casal. Isso vai depender muito de cada tipo da gestação, né? Então, qual que é a importância de discutir gemelaridade, discutir gravidez gemelar? A importância é porque, embora a gestação de gêmeos seja uma gestação extremamente abençoada, extremamente, né, cercada de muita emoção e de energia positiva, a gestação gemelar, por si só, já aumenta riscos gestacionais. Então, a gestação gemelar ela é considerada nos manuais de obstetrícia como uma gestação de alto risco, ok? Então, basicamente, sem problema algum da mãe, sem problema algum dos bebês, só por ser gestação gemelar, a gente já considera como gestação de risco. Com isso, nós precisamos de conduzir, né, a assistência pré-natal de forma diferenciada. A gente precisa tomar alguns cuidados que a gente não tomaria se fosse uma gestação só, e a gente precisa de conduzir o pré-natal como se estivesse conduzindo, porque está, uma gestante de alto risco. Mas por quê, Eduardo? Por que a gestação gemelar ela é considerada uma gestação de alto risco? Porque eu costumo falar que a gestação gemelar é tudo em dobro, né? A bênção em dobro, mas os riscos também são. A gestação de gêmeos, a grávida de gêmeos, ela tem mais risco de diabetes gestacional, ela tem mais risco de hipertensão gestacional, pré-eclâmpsia, ela tem mais riscos de complicações relacionadas à prematuridade. Tá? O parto prematuro, gente, é a condição que se espera, né, de uma gestação gemelar. Né? Então, assim, dificilmente, ou na grande maioria das vezes, os bebês eles vêm antes do que se esperava, ou antes do que se esperava por uma gestação de apenas um bebê. Tá? Então, a gestação de gêmeos ela tem todas essas variáveis que tornam a condição por si só uma condição de alto risco. Portanto, os cuidados, as medicações, né,
que a gente utilizaria numa gestação de bebê único, a gente precisa usar na gemelar. Por exemplo, a gente precisa começar a gente utiliza a S na gestação, porque é de gêmeos, né? A gente tem que usar cálcio, a gente tem que fazer a ultrassonografia para medir o comprimento do colo, a gente tem que fazer, por exemplo, corticoterapia. O que é corticoterapia? É o amadurecimento pulmonar dos fetos no período pertinente. Por quê? Para a gente prevenir um parto prematuro. Pode acontecer, gente, de não ter um parto prematuro? Pode, lógico que pode, né? Eu conduzi 2 gestantes, as últimas gestantes que eu conduzi, elas não eram bebês prematuros, né? Elas foram bebês bem grandes, inclusive a última gestação de gêmeos, as 2 bebês nasceram com mais de 3 quilos. Então, não é regra ter parto prematuro, mas é muito comum, tá? Então, a gente precisa de ter realmente esses cuidados, porque na grande parte delas a prematuridade ela está presente, tá? Então, vamos dividir então a conversa em 2 partes, em gestação e em parto, tá? Vamos lá. Gestação. Quais são os tipos de gestação gemelar? Nós temos basicamente 3 tipos, né? A gente tem as gestações com 2 placentas e 2 bolsas, que são as gestações gemelares mais comuns, que a gente chama de gestações diamnióticas e dicoriônicas, tá? Essa gestação ela é proveniente de 2 óvulos e de 2 espermatozoides, que a mulher ovulou e engravidou, né, de 2 bebês diferentes. Então, são bebês que, em grande maioria das vezes, eles têm características parentais, ou seja, eles são gêmeos não idênticos. Eles podem ser 2 meninas, 2 meninos ou um casal de irmãos, né? Então, eles têm apenas essa característica maravilhosa de estarem juntos no mesmo útero. Eu falo que a gestação gemelar, diamniótica e dicoriônica, os irmãos são tão irmãos que eles dividem a vida antes do nascimento. Então, é muito legal, né? Então, essa gestação de 2 placentas e de 2 bolsas é a gestação dicoriônica diamniótica. E existe a gestação diamniótica e monocoriônica. O que quer dizer isso? São 2 bebês que têm bolsas diferentes, né? A bolsa das águas deles são diferentes, só que eles compartilham a mesma placenta, tá? São bebês que eles são decorrentes da divisão de um ovo, né? De um ovinho, e acabam formando 2 crianças em bolsas separadas. Esses bebês, eles normalmente são idênticos, tá? É uma gravidez que tem um risco gestacional um pouco aumentado se comparado às de 2 placentas e de 2 bolsas. Por quê? Porque os bebês têm apenas uma placenta, né? E ter apenas uma placenta quer dizer que um bebê pode ser melhor nutrido do que o outro, tá? E pode acontecer o que a gente chama de síndrome de transfusão feto-fetal, ou seja, o fluxo de sangue e de nutrientes ir mais para um bebê do que para o outro. E com isso, um bebê crescer mais e um bebê crescer menos, tá? É até esperado que isso aconteça na gestação, né, diamniótica monocoriônica, né? A gente espera que essa diferença de peso ele aconteça. Só que tem que ser uma diferença menor do que 30%. Se a diferença for muito grande, quer dizer que está acontecendo o que a gente chama de síndrome de transfusão feto-fetal. Ou seja, um bebê está crescendo muito pouco em detrimento a um bebê que está crescendo muito. E isso é ruim para os 2 bebês. É ruim para o bebê que está crescendo pouco, porque ele tem chance de ter um crescimento intrauterino restrito e toda a sua gravidade, né, de um baixo crescimento
de um baixo aporte de sangue, de nutrientes, até com chance de morte, né, do bebê, em detrimento do bebê maior, que pode ter uma sobrecarga do seu sistema circulatório, sobrecarga cardíaca e ter sinais do que a gente chama de insuficiência cardíaca do bebê, né? Então, o bebê pode ter complicações do sistema venoso durante a gestação. Então, essa gestação ela precisa ser conduzida muito de perto e, em algumas vezes, né, boa parte das vezes, você precisa interromper a gestação antes da hora por causa dessa questão do crescimento intrauterino restrito de um gemelar ou do outro gemelar, ou até mesmo dos dois. Pode acontecer do que a gente chama de placentação anormal, em que a placenta ela não consegue nutrir muito bem nenhum dos dois bebês, mas notadamente um deles. Então, você precisa de, né, ter cuidados e acompanhamentos, né, de pré-natal e de ultrassonografia com Doppler com prazos muito próximos, porque aí vai existir um momento em que você vai estar no limite, né, do que está mais seguro dentro do útero do que fora do útero. E quando dentro do útero não for mais seguro do que fora do útero, você tem indicação de interromper essa gestação, tá? E o terceiro tipo de gestação gemelar é o que a gente chama de mono-mono, ou seja, monocoriônica, monoamniótica. Nesse caso, os bebês têm uma bolsa e uma placenta. Eles têm a mesma bolsa, eles ficam dentro da mesma bolsa das águas e eles têm a mesma placenta. Essas gestações, elas são advindas de divisão de um ovo, mas uma divisão tardia. Então, os bebês acabam ficando juntos. Nessa gestação, pode acontecer até o que a gente chama de gêmeos siameses. Já ouviram falar em gêmeos siameses? Gêmeos siameses são aqueles gêmeos que que os bebês podem ficar um agarrado no outro, né? Ou um pode ficar, né, grudado dividindo uma parte, né, fetal do outro, e é uma condição extremamente grave, né? Mas também pode ser uma gestação de bebês separados, mas é uma gestação que ela sempre é muito complicada, tá? Por quê? É uma gestação em que essa placenta ela não consegue segurar os dois bebês e normalmente os bebês eles começam a ter restrição de crescimento intrauterino, começam a ter sinais de alteração do Doppler e é uma gestação em que se interrompe por cesariana a gestação, né, em torno de 34 semanas, mas sobre parto vou falar mais para frente. Então é uma gestação de altíssimo risco e que o pré-natal tem que ser muito bem feito, tá? Esse é um ponto que eu gostaria de falar para vocês, tá? Então, assim, ó, gestações, né, gemelares, 3 tipos: diamniótica e dicoriônica, 2 bolsas e 2 placentas, 2 bolsas e uma placenta, que é diamniótica, monocoriônica, e mono-mono, ou seja, uma bolsa e uma placenta, que é a gravidez mais perigosa de todas, tá? Desses 3 tipos de gestação gemelar, os bebês eles podem estar os 2 cefálicos, ou seja, os 2 de cabeça para baixo, pode estar um cefálico e o outro pélvico, ou seja, um bebê sentado e um bebê de cabeça, ou os 2 bebês sentados, né? Isso aí, independente do tipo de gestação. Pode acontecer esses 3 tipos de apresentações do bebê. Então, em qualquer uma das 3, pode haver esse posicionamento dos bebês, que é decisivo, inclusive, para a escolha da via de parto. Tá bom? Então, a gestação gemelar é uma gestação que a gente precisa ter muito cuidado. A gente precisa conduzir
de uma forma muito segura, tá? Então, é importante falar para vocês, né, que é importante que vocês busquem conhecimento, e buscar conhecimento é ter entendimento da obstetrícia moderna, de conversar com as pessoas que sabem conduzir, né, para que vocês aprendam a conduzir as suas gestantes da gestação ao parto sem medo e com segurança. Então, você saber a respeito do tema gemelaridade é de fundamental importância, e você estar segura do que você está falando, né, para tranquilizar a paciente que às vezes vai começar numa gestação muito feliz e às vezes no meio vai ver que as coisas não estão caminhando como ela gostaria, né, e vai precisar de tomar condutas que ela gostaria de compartilhar com pessoas, ela gostaria de compartilhar com sua equipe, tá? E a equipe, ela precisa ter respostas, e ela precisa ter firmeza nessas respostas, né? Para quê? Para que a paciente sinta-se segura de que ela está fazendo a melhor opção para ela e para os seus bebês, tá? Então, é extremamente importante, né, que você tenha, né, conhecimento adequado de como fazer sua paciente ter uma gestação sem medo e com segurança. E quanto à via de parto, essa daí é polêmica, gente. Porque, assim, até um tempo atrás, até uns 10, 15 anos atrás, gemelar era igual a cesariana em todo mundo. Tá? Então, eu lembro, eu fazendo congresso, eu jovenzinho, né? Acho que não sei nem se eu tinha formado, eu estava recém-formado, que assim várias pessoas de São Paulo vinham aqui em congressos, né? Ou eu ia em congressos em outros estados, e o que se ouvia falar era o seguinte: consenso na gestação gemelar, gemelaridade é igual a cesariana, tá? Hoje não é bem assim, tá? Hoje a gente sabe muito bem que a via de parto ela precisa ser dividida e precisa ser pensada a depender de cada gestação, de cada gestante e de cada tipo de gestação gemelar. Vamos lá. Independente do tipo de gestação gemelar, se o primeiro bebê está sentado e o segundo bebê, o que está mais acima, está cefálico ou também está pélvico, essa é uma indicação clássica de cesariana, porque o primeiro bebê sentado, ele pode, na descida, engatilhar uma cabeça numa outra cabeça do outro bebê. Então, não é uma via de parto segura. Então, o primeiro bebê pélvico é indicação de cesariana, tá? Independente do tipo de gestação gemelar. Os dois bebês sentados, a mesma coisa, também indicação de cesariana. E quando os bebês estão cefálicos? Ah, não, os dois bebês estão cefálicos. Pode ter parto normal? Pode. Quando que pode ter parto normal? Se a gestação for diamniótica e dicoriônica, pode ter parto normal sempre, tá? Não há contraindicações para o parto normal na gestação de DI, tá? Duas bolsas e duas placentas são dois partos. Logicamente, como é uma condição de alto risco gestacional, é uma condição de parto de alto risco também, e precisa de uma equipe atenta no acompanhamento do primeiro parto, principalmente na condução do gêmeo 2 ou do gêmeo B, né, que é um gêmeo que pode entrar em sofrimento depois do nascimento do primeiro. Então, precisa de uma equipe muito atenta para intervir ativamente, caso for necessário. Então, neste caso, do segundo gemelar, a conduta ela deve ser ativa, tá? Por quê? Porque o bebê pode ter complicações decorrentes do primeiro nascimento e o bebê que fica acaba tendo, né, podendo ter algum grau de sofrimento. Então, a equipe precisa estar atenta, mas é um nascimento possível e é muito tranquilo. Os dois bebês podem nascer de parto normal, desde que tenha segurança para se fazer isso, tá? E se tiver gestação
diamniótica monocoriônica, ou seja, 2 bolsas e uma placenta. Pode ter parto normal com os 2 bebês de cabeça para baixo? A resposta é sim, pode sim, tá? Pode ter parto normal. Mas você tem que ter atenção. Precisa ter uma equipe que realmente esteja segura e que tenha experiência na condução de gestação de gêmeos. Por quê? A gente tem que lembrar que esses bebês eles dividem a mesma placenta. E a partir do momento que o primeiro bebê nasce, o bebê nasce, mas a placenta fica lá aderida no útero, tá? Então, como com um bebê nascido, uma parte dessa placenta pode descolar, ou a placenta pode começar a querer soltar, tá? Então, você tem que ter muito cuidado. É uma gestação possível. O ideal é que os gêmeos nasçam um depois do outro, não demorem para nascer. A conduta para o segundo gemelar a gente tem mais segurança se a conduta for ativa, ou seja, você tem que estimular a descida do segundo, né? Tem que atentar para que o segundo gemelar não faça cambalhota, né? Porque às vezes quando o primeiro sai, o segundo pode fazer uma cambalhota, né? E pode virar, o que aumenta ainda a chance maior de o bebê ter um sofrimento por apresentação pélvica. Então, assim, precisa de um parteiro médico com segurança, tá, para assistir o parto. E se o primeiro tiver cefálico e o segundo tiver pélvico? Pode parto normal, doutor Eduardo? Doutor Parto, pode acontecer, né, de eu ter o primeiro bebê cefálico e o segundo pode ser pélvico? A resposta é sim. Nas diamnióticas e nas dicoriônicas, isso é tranquilo, tá? Inclusive, o segundo bebê, depois do nascimento do primeiro, ele pode fazer essa cambalhota e virar cefálico, tá? Você não vai precisar de fazer absolutamente nada, porque ele vai virar sozinho. Isso já aconteceu. Eu já acompanhei partos assim, tá? Que o segundo era pélvico, e quando a gente viu, estava cefálico. É incrível, né? Essa cambalhota intrauterina que o bebê faz, tá? Então, pode parir. Se a mulher tiver segurança para ter um bebê pélvico. Mais uma vez, precisa de uma equipe experiente, porque nós vamos ter 2 condições com risco um pouco maior, que é a gestação gemelar e o parto pélvico, o bebê sentado, que é um bebê que não é para ser assistido por qualquer pessoa, tá? Precisa de equipe experiente e que tenha vontade. E, principalmente, o parto é da mulher. Ela tem que decidir por isso, né? Ela tem que ler e ver que é melhor para ela, tá? O parto normal sempre é melhor para a mulher, né? E para os bebês, a apresentação pélvica, que é um assunto que eu vou falar, né, em momentos posteriores, ela, do ponto de vista do bebê, ela pode ser sadia ou não, vai depender de situações, mas isso eu vou falar em outros momentos, tá? Então, primeiro cefálico e segundo pélvico pode ter parto normal, sim, tá? E se tiver uma placenta só, também pode, desde que você fique atento e tenha conduta ativa no segundo gemelar. Importante, gente, a mulher que quer parir pélvico, que quer parir gemelar, desculpa, ela tem que ter consciência de que o segundo gemelar tem uma chance maior de ter seu bebê por cesariana, né? O primeiro bebê nascer, né, cefálico de parto normal e o segundo, por alguma complicação que possa acontecer, tem maior chance de cesariana. Isso precisa estar bem claro para a mulher, tá? Não é uma condição que acontece o tempo inteiro, mas tem uma chance maior, sim, de ter cesariana por sofrimento fetal, esse gêmeo B, né, que é o segundo gemelar. E as gestações monocoriônicas, gente, não tem chance de parto normal alguma, porque com 34 semanas já se precisa intervir e intervir por cesariana. O nascimento de parto normal, ele é um nascimento que tem muitas complicações, né, muita mortalidade, muita morbidade e é muito perigoso. Na gestação de bolsa e placenta únicas, não há
né, indicação de parto normal, é cesariana sempre. E quando, né, que a gente precisa induzir e até quando a gente pode esperar? Como eu falei para vocês, gente, a grande maioria dos bebês de gestantes de gemelares nasce antes da hora. A prematuridade é um achado esperado para as mulheres, né, que são grávidas de gêmeos. Mas existem aquelas que não, aquelas que o bebê fica, né? Os bebês ficam lá. E a gente tem um limite de literatura, embora não exista um consenso literário a respeito de com quantas semanas você precisa intervir e induzir ou terminar essa gestação de gêmeos. Existe, sim, uma tendência, né, da literatura para que as gestações de 2 bolsas e uma placenta, ou seja, as diamnióticas monocoriônicas, elas tenham como limite 38 semanas. E que as gravidezes diamnióticas e dicoriônicas, ou seja, 2 bolsas e 2 placentas, que elas tenham como limite 39 semanas. E nesse caso, gente, de 2 bolsas e 2 placentas, o limite ele não é nem tanto por segurança dos bebês, mas sim segurança da gestante, porque já existe uma sobredistensão uterina muito grande. Normalmente os bebês são grandes e pode acontecer, inclusive, desproporção cefalopélvica, porque o conteúdo uterino, né, dos 2 bebês juntos fica tão grande que dificulta a passagem, né, dos bebês. Tá? Então, existe uma tendência a gente estimular a gravidez, estimular o parto, desculpa, das gestações diamnióticas, dicoriônicas, com 39 semanas. Aí, quando eu falo em estimulação e indução do parto, eu falo em medidas não farmacológicas, depois medidas farmacológicas, se for necessário. Tá? Então, é extremamente importante que vocês saibam que, embora não exista um consenso de literatura, mas existe uma tendência a se indicar o parto. Tá? E quando eu falo parto, não estou falando cesariana, mas estou falando qualquer um dos dois tipos de parto, né? Parto normal ou a cesariana, com 38 semanas nas diamnióticas monocoriônicas e nas DIDI, né? O parto a partir de 39 semanas, tá? Lembrando que essas gravidezes elas precisam ser bem acompanhadas, bem seguidas, para que se assegure, né, o bem-estar fetal. Ai, doutor Eduardo, mas assim como você está me falando, parece até que vai acontecer alguma coisa com meus bebês. Não, gente. É porque, embora a gravidez de gêmeos ela possa ser uma gravidez extremamente segura, e na maioria das vezes ela é uma condição de risco, né, gestacional aumentada. Então, a gente precisa conduzir como se fosse uma gestação de alto risco. Então, por isso que a gente tem que ter todo esse cuidado. É uma gravidez especial. É uma gravidez que a gente precisa de cuidar muito bem, tanto da mãe e como dos bebês. Além do parto, gente, a gente precisa ter um cuidado a mais com o pós-parto, principalmente no pós-parto imediato. Por quê? Como a gravidez de gêmeos é uma gravidez em que o útero fica muito grande, né, fica muito sobredistendido, a chance de hemorragia na primeira hora de vida é muito grande, né? Aumenta-se a chance de hemorragia no pós-parto imediato. Então, o parteiro que esteja acompanhando essas mulheres tem que ter em mãos, para prevenção, de um kit para hemorragia de pós-parto. Pode ser, gente, que não precise de nada, que você use só a ocitocina profilática, as 2 ampolas intramuscular, como em todos os partos a Organização Mundial de Saúde recomenda, mas pode ser que precise, pode ser que tenha um sangramento aumentado, como acontece nos bebês macrossômicos, né, nas gestações de gêmeos, nas grandes múltiplas. Então, existem algumas condições em obstetrícia em que você precisa de se cercar de maiores cuidados.
E ter maiores cuidados não quer dizer que você precisa intervir a todo momento. Quer dizer que você precisa se preocupar com, né? Você precisa acompanhar a mulher e seus bebês nesse período de pós-parto imediato. Tá bom? E sobre a prematuridade? Sobre a prematuridade, gente, ela acontece tanto por trabalho de parto prematuro, que pode acontecer da paciente entrar em trabalho de parto prematuro, e isso acontece por dilatação cervical, isso acontece por sobredistensão uterina, e também pode acontecer por ruptura da bolsa de um dos bebês, né, quando estão nas duas bolsas, ou da bolsa quando é uma bolsa só. Tá? Então, pode acontecer de romper a bolsa, tá? E entrar em trabalho de parto logo em seguida. Ok? Então, assim, extremamente importante, né, saber conduzir, extremamente importante ter segurança, né, para estar atento para intervir e acompanhar de forma correta a gestação gemelar. Tá? Se você gostou desse conteúdo que eu falei aqui para vocês, clica aqui, curte, comenta, compartilha esse vídeo. Sabe? Eu acho que esse conteúdo foi bem interessante. Se você acha que alguém que você conhece mereça ouvir, ver esse conteúdo, né? Assistir esse vídeo, passa para ela, passa para a pessoa, porque assim, é um conteúdo muito atualizado, muito didático e que eu tenho certeza que acrescentou no seu dia a dia, acrescentou no seu modo de conduzir a paciente, a gestante, né, da gestação ao parto sem medo e com segurança. Tá ok?